Olá, estamos no momento da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos com a intérprete de Libras, Ingrid. Vamos falar um pouquinho, nesses dois momentos, sobre o que os estudantes, o que todos os estudantes, eles aprendem com a diversidade. Porque a partir do momento que ele chega na escola, ele já vai encontrar esse cenário com diversos estudantes diferentes, cada um com a sua característica, cada um com o seu comportamento, cada um com a sua abordagem, com o seu sentimento, que esse cenário tenha na sua sala de aula o estudante com deficiência ou não. A aprendizagem acontece, porque quando falamos em aprendizagem, o foco muito maior é no conteúdo, mas percebemos que ele se desenvolve a cada momento, no lado social, na interação, na autonomia, e tudo isso ele aprende com o outro, com essa convivência significativa que a escola proporciona de uma maneira tão importante na vida do estudante. Mas onde você pode encontrar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva? Diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h45 às 9h, e também temos a reprise no horário das 13h45 às 14 horas, no canal 10.2, e no YouTube, no canal do Educa Recife. E o que é que a escola ela propõe? O que é que a escola oferece? A escola é uma unidade de ação funcional, de intencionalidade e potencialidade. É um local de aprendizagem, de desenvolvimento e interações organizadas para atender às necessidades sociais que visam melhorar as práticas cotidianas em processos de construção de conhecimento, com meios de favorecer a aquisição de saberes para o desenvolvimento pleno do ser. Então, a escola, ele traz e oferece esse desenvolvimento pleno do ser, do estudante, do ser, do fazer, do conhecer. Então, ele passa por esse momento em vivência com todos os outros estudantes. Vamos lá. Então, vamos observar aqui que a educação é um processo contínuo de desenvolvimento para o estudante, como a vivência, a experiência. Ele percebe que tem direito, dando ressignificado à vida de todos os estudantes envolvidos. Então, destaquei aí vivência, experiência e direito. Então, ele vai perceber convivendo com o outro. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre vivência, experiência e direito. Quando falamos em vivência, observe aí esse vídeo, o que esses estudantes, eles estão vivenciando, experimentando, compartilhando neste momento da escola. Então, ao longo da vida, o estudante ele passa a frequentar outros ambientes além dos ambientes familiares, os quais lhe dão base para a convivência social. Neste momento surgem os confrontos de novas ideias e, a partir das vivências com outros estudantes, somam outros costumes, outros hábitos e novas formas de pensar e agir. Então, é nessa convivência porque ele começa com a família. Então, quando ele chega nesse ambiente escolar, ele começa a aprender com o outro, aprender a se comportar, aprender a respeitar, aprender a perceber se o outro está triste, se o outro está acolhendo. Eles começam também a dividir, a esperar, e tudo isso são uma aprendizagem que ele consegue sistematizar na escola, com a professora mediando, com a professora dando esse olhar de afetividade, de respeito. E quando falamos nas experiências, então, a experiência desse estudante,
A experiência está relacionada às memórias, percepções e vivências do estudante, tanto na vida escolar quanto ao pessoal. Por isso, as experiências vividas pelos estudantes dentro de uma sala de aula estão diretamente ligadas a todas as vivências do professor. Por que está relacionada ao professor? Porque se o estudante ele aprende com essa diversidade, o professor ele está mediando. Imagine aquele estudante que quer aquele brinquedo, aquele jogo, no momento que todos os outros também querem aquele jogo. Qual será essa mediação assertiva desse professor? Vamos marcar um tempo, 1 minuto para cada um. Se for pouco estudante, se for pouquinho estudante, 2, 3, vamos ser 5 minutos para cada um. Então, ele vai perceber que ele vai ter um momento, ele vai ter vez, ele vai ter voz, mas ele também vai precisar repassar para o outro estudante no momento que o tempo dele acabar. Então, a partir daí, ele começa a ter essas relações de respeito, de espera, entender que ele tem vontade, mas o outro também tem. E essa vivência, ele não fica só na escola, ele leva para além da escola, para a família e para outros ambientes que ele convive. E quando construir um espaço de participação coletiva em que cada um pode aprender com os outros e com a situação vivida, valorizar a participação, considerar o cotidiano como um espaço de aprendizagem, é considerar o que aprendeu nele. Então, a escola, ela está sempre oferecendo, e o estudante está aprendendo, e o estudante está aprendendo a ser, aprendendo a ter respeito, a ser respeitado. Eles costumam entender que ele precisa ser respeitado, ele precisa ter vez. E muitas vezes esquece que o outro ele tem o mesmo direito. Quando temos direitos, temos deveres. Então, essa professora, com essa mediação, que tenha um público com deficiência ou não, que o estudante tenha alguma deficiência, mas eles vão aprender a conviver com essa diversidade. Às vezes, você gosta mais da bola, o outro gosta mais da boneca. Então, e esse respeito, o respeitar o gosto do outro, a escolha do outro, a autonomia. Vamos lá. Então, falamos em direito, todos têm o direito de estar e de aprender na escola. E todos os estudantes têm direito à diferença, sempre que houver necessidade de uma diferenciação para garantir a participação e aprendizagem. Ou seja, é muito interessante o estudante que ele convive com estudante com deficiência. Por quê? Ele não vai entender que o professor ele está com preferência. Pelo contrário, ele vai entender que o estudante ele precisa de uma organização para que ele participe daquela atividade, daquele evento, daquele momento, porque todos têm direito a participar das mesmas experiências, do mesmo momento, do mesmo currículo. Então, ele convivendo, nada melhor, nada tão significativo dessa aprendizagem quando a gente convive. Uma coisa é você falar que você já estudou com um estudante que usa cadeiras de rodas, ou de um estudante cego, ou com um estudante surdo. Outra coisa é você conviver com ele. Então, esse estudante, ele percebe que o outro tem o mesmo direito, tem a mesma vontade, entende? Então, assim, a participação, o respeito, a empatia fica muito mais significativa e ele leva para casa, ele compartilha isso com a família, com os pais. E a escola, estudar, já é um direito, mas atrelado a isso, a professora faz a mediação que eles precisam respeitar os professores e todos da escola, respeitar seus pais, irmãos e demais familiares, escutar e compreender os outros, respeitar as origens e crenças dos outros, não jogar sujeira no chão, mas sim em local apropriado. É interessante quando eles aprendem isso.
porque muitas vezes estão no ônibus, no carro ou na rua, caminhando e vai comendo uma pipoca. E aquele saquinho de pipoca, em vez de jogar na rua, no chão, eles aprenderam e começam a guardar, coloca na bolsa, coloca no bolso e às vezes chama a atenção até da família. Esse aprender é muito interessante. E quando eles vão juntos para casa e um corrige o outro, você percebeu o que foi que a professora falou? Então, eles estão sempre aprendendo e multiplicando e semeando, sempre com o aprender. Alguém desrespeitou o pai, a mãe, aí já vai o colega. E pode falar dessa maneira? Quando acontece na sala de aula, existe essa troca entre eles. Pode falar dessa maneira com a professora? Então, aprender junto, de maneira coletiva, fica muito mais engajados e tem um significado muito mais pertinente. A escola é um ambiente no qual aprende-se a conviver, cooperar, trabalhar em equipe, respeitar diferenças, dividir e esperar. É interessante que a escola, de verdade, ela oferece tudo isso, principalmente quando tem aquela professora que está sempre mediando esses conflitos. Mas qual é a importância da diversidade e inclusão na escola? A diversidade é um conceito que propõe a inclusão de todos os estudantes e suas diferenças em um mesmo contexto educativo. Então, eles percebem que eles têm direito, que eles têm deveres, eles começam a socializar, eles conseguem dar a vez a quem precisa, eles conseguem ser solidários. E tudo isso ele aprende com o outro, porque ele percebe que não é preferência, é necessidade, é foco. Então, eles começam a ter essa interação de maneira respeitosa e de maneira muito tranquila. Eles começam a entender e tratar o estudante com deficiência de maneira que ele não enxerga de verdade a deficiência, que é dessa maneira que o estudante precisa ser visto. Ele, de verdade, ele não percebe que o outro não tem a mesma opinião que ele, porque o respeito existe. Então, a escola, ele está de verdade para proporcionar esse aprender do estudante. Mas vamos ver aqui na tela. É fundamental que a diversidade seja valorizada em todas as situações, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Ao promover boas atitudes, os estudantes conseguem refletir o seu compromisso como valores, responsabilidade social, respeito e empatia. Educação inclusiva é positiva para todos, todos conseguem aprender com essa vivência. Convívio entre estudantes com e sem deficiência favorece o desenvolvimento intelectual e emocional de todos. Estudantes sem deficiência, que passaram por classes inclusivas, valorizam mais a diversidade e mostram menos preconceito. Ou seja, esse estudante que tem o privilégio de conviver com o estudante que tem deficiência, ele começa a enxergar ele como um outro estudante qualquer, e não um estudante com deficiência. O trato é diferente, a brincadeira, ele já inclui. Então, assim, passa a ser uma vida de verdade muito normal e igualitária para todos. A diversidade na educação. Então, diante de uma política de diversidade e inclusão, os estudantes têm mais chances de fortalecer a autoestima e, consequentemente, aperfeiçoar o seu próprio processo de aprendizagem. A escola favorece a quebra de preconceitos sociais, bem como estimula a aprendizagem de modo mais colaborativo. É interessante que a escola, de verdade, ela quebra esse preconceito, porque aquele estudante, quando chega em casa, se a mãe ou a família, alguém fizer algum comentário, que aquele estudante não vai aprender e ele já vai fazer a intervenção. Ele aprende, ele brinca, ele participa, ele faz a atividade, ele faz a apresentação.
A interação com os demais estudantes ganha uma nova versão de mundo, passa a conhecer novas realidades e a inclusão de todos os estudantes e respeito às diferenças é fundamental, porque estamos aprendendo todos os dias com essa diversidade, que a sala de aula tenha uma estudante com ou sem deficiência, a diversidade está ali e estamos crescendo a cada momento e aprendendo. Mas eu aguardo você no nosso próximo momento. Vamos continuar com essa conversa. Tchau, tchau.